E eu já quero começar o Cidade Alerta de hoje com um caso gravíssimo que chegou para mim agora à tarde. Um homem de 48 anos foi preso em Três Pontas após uma denúncia de estupro. A informação é de que ele teria abusado sexualmente da babá dos filhos dele. Um caso pesado que a polícia já trabalha para averiguar e esse cidadão já foi preso. É por isso que eu vou conversar com o meu amigo Denis Pereira, da equipe Positiva, já que esse caso aconteceu em Três Pontas, aqui no sul de Minas. O Denis esteve durante a tarde toda em contato com a polícia e pode nos informar melhor sobre o que foi que aconteceu. Ô Denis, uma boa noite para você. Quais as informações nós temos até o momento desse caso? Boa noite para você, Matheus. Boa noite a todos os seus telespectadores aqui do Cidade Alerta Minas. Mais uma vez, uma satisfação enorme falar com você e com todos que nos acompanham neste momento. Pois é, Matheus, esse caso foi ontem, já era período da noite, por volta das 19 horas, quando a vítima, uma moça que trabalha de babá na casa de um pedreiro, esse pedreiro, conforme você disse, tem 48 anos, ela chegou em casa dizendo que teria sido abusada sexualmente pelo seu patrão. A história começou no período da manhã, ela chegou para trabalhar normalmente, chegou por volta das 6h30 da manhã, ela chegou para trabalhar, encontrou o casal dormindo, eles acordaram, o pedreiro saiu, foi levar a esposa no trabalho e disse que também iria trabalhar. Só que uma das crianças, uma menininha de 3 anos, que é filha do casal, essa criança ficaria em casa. E aí, o que aconteceu? Esse pedreiro foi trabalhar, a menina, a jovem, ficou olhando as crianças, essa menina de 3 anos e as outras crianças, as outras 2 crianças que pertencem ao casal, segundo a polícia, e aí, depois de um determinado tempo, esse patrão voltou. E aí, parece que, não sei se algo planejado, ele disse para ela, depois que ela levou as 2 crianças maiores para a escola, ele falou para ela que ela poderia ir embora. Ela, então, fez almoço para as crianças, levou as outras 2 crianças para a escola e a menina menor ficou. Ele disse, então, que levaria essa babá até a casa dela. O que ele fez? Ele pegou essa menina, essa filha dele de 3 anos, foi na casa da madrinha dela e deixou a criança lá. E teria, então, nesse ato, digamos, de bondade, levar essa babá até na casa dela. No meio do caminho, ele falou que teria que arrumar uma brita, porque ele queria consertar o muro da casa onde ele mora, no bairro Vila Marilena. E aí é que toda a história começou. Ele passou pela Avenida Barão da Boa Esperança, foi até um posto de combustíveis e dali ele levou essa criança, essa jovem de 19 anos, para a zona rural. Saiu em direção ao Pontalete e, no meio do caminho, ele entra por uma outra estrada vicinal e vai até um rancho. Chega lá, ele encontra com um idoso, esse idoso sai do local, ele permanece com essa jovem no local, ele oferece bebida para ela. Inicialmente ela se recusa, depois ele faz uma proposta para ela, dizendo que ele estava na intenção de dobrar o salário dela. Ela então resolve beber a cerveja. Tomou 2 latinhas de bebida. E aí, no meio da conversa, ele então ataca essa jovem, joga ela sobre a mesa, Matheus, e pratica ato sexual sem a vontade dessa jovem. Quem vai dar mais detalhes para a gente, eu estive agora há pouco no quartel da Polícia Militar aqui de Três Pontas, e a gente vai falar com a sargenta Ilza Paula de Brito, falando sobre a prisão desse rapaz, porque a prisão dele também chama a atenção, Matheus. Esse rapaz foi encontrado no pronto atendimento municipal aqui de Três Pontas, enquanto a polícia estava indo levar a jovem para fazer o exame de corpo de delito. Coloca no Cidade. A Polícia Militar, em contato com essa babá de 19 anos, informou que chegou no seu local de trabalho e os patrões estavam ali se preparando para ir trabalhar e deixar com ela as 3 crianças, que ela, no local, despediu-se dos patrões, arrumou as crianças, arrumou o almoço e preparou-as para estarem prontas para ir para a escola.
O pai deslocou para o trabalho, mas, de repente, já deixaria na sua residência. Ela aceitou a carona e seguiu com ele. Deixaram as crianças nos locais devidos, escolas, na casa de parentes, e seguiram então, assim pensando ela, que seguiria o caminho de casa. Porém, o autor a levou num caminho meio que desconhecido. Seguiram rumo ao Pontalete, onde ele afirmou que passaria em um determinado lugar para comprar umas britas. Chegando na via vicinal, o autor adentrou um local onde avistaram uma casa. Ali havia um caseiro. Ele deixou-os ali e o autor afirmou à vítima que ela poderia chegar-se e tomar bebidas alcoólicas. A vítima então alegou que não bebia e não aceitava a oferta ali do autor. Ele insistiu e ainda disse que se ela bebesse aumentaria seu salário e que ficasse ali com ele. Ela tomou então 2 latas de cerveja aproximadamente e após isso o autor passou a agredi-la, jogando-a sobre uma mesa e praticando ali com ela violência sexual. A vítima então começou ali numa luta corporal para fugir, se esquivar-se do autor e então conseguiu em determinado momento fugir, correndo para um determinado local ali naquela zona rural e o autor a perseguindo descontroladamente, onde ela caiu ali numa beirada d'água e eles começaram novamente em luta corporal, tendo a vítima então dado um chute no autor, ele vindo a cair, e neste momento o autor conseguiu segurá-la, porém, mais uma vez ela conseguiu fugir, mais uma vez esquivou-se do autor, conseguindo aproximar-se do caseiro, e o caseiro, vendo que a vítima estava sangrando, tomou-a e levou para o seu carro, dizendo que a levaria então imediatamente para a cidade. Chegando na cidade, ele pediu à vítima que não contasse aquilo a ninguém, mas a vítima chegou muito nervosa na sua casa, contando a todos os seus familiares o absurdo que tinha ocorrido. Seus familiares revoltados seguiram com a vítima até o pronto atendimento. A vítima, chegando no hospital, ao avistar o autor do crime de violência sexual, ficou muito nervosa, acionou ali os policiais militares que o autor estava no local, agindo ali os policiais militares prontamente, aproximando-se do autor e dando voz de prisão. O autor, que estava ali sendo atendido, foi conduzido então para a delegacia de plantão de Varginha e a vítima também encaminhada para Varginha. O autor foi colocado na presença e à disposição da autoridade de polícia judiciária. E aí tem um ponto importantíssimo que o Denis já havia falado antes de chamar a entrevista, que é como essa jovem acabou denunciando e como o homem foi preso. Porque os dois procuraram o pronto atendimento. Ela, é claro, para fazer o exame de corpo de delito, para comprovar, né, o que havia acontecido ali naquela tarde, naquela manhã e tarde. E ele porque estava ferido também. Eu queria saber a justificativa que ele deu ao chegar lá, por que ele estava ferido. Ele disse que ele caiu, que ele sofreu um acidente, alguma coisa, né? A gente queria saber. Mas enfim, no momento em que a jovem viu, e aí, gente, não tem como, quando a vítima se depara com o agressor, com o suposto agressor, ela fica de fato apavorada. O trauma é muito grande por tudo aquilo que aconteceu. E aí essa mulher teve, graças a Deus, a coragem de chamar a polícia e informar tudo aquilo que havia acontecido, teoricamente, durante aquela tarde, né? E a gente percebe também, né, a frieza da pessoa, pelos relatos da vítima, né? A frieza do agressor, com aquela questão de se preocupar em sair, em voltar, em armar uma história toda para que aquilo pudesse acontecer. Aparentemente, se essa versão se confirmar, aparentemente algo planejado pelo autor. A gente percebe aí, dá indícios de que tudo foi planejado. Mas, durante a tarde também, o Denis conversou com o advogado desse suspeito,
Suspeito esse que diante da polícia quis ficar quieto, não falou nada, se manteve no direito de ficar calado. Pro advogado, Denis, ele falou alguma coisa? Ô, Matheus, antes de eu te responder essa pergunta, eu te trago uma informação também de que ao chegar no pronto-socorro, esse suspeito teria dito que ele teria sofrido uma queda e por isso ele estaria procurando atendimento médico no pronto atendimento municipal aqui de Três Pontas. Ao advogado, ou pelo menos o advogado, disse que ele não fez nada, ele nega as acusações, mas não deu detalhes, e o advogado também não teve acesso ainda ao exame de corpo de delito que está evidentemente incluso nesse inquérito, que com certeza será aberto, ou se já não foi aberto, pela Polícia Civil aqui da cidade de Três Pontas. Mas nós conversamos também com o advogado aí do acusado, o Francisco Braga Filho, o doutor Braguinha, que fala para a gente em relação ao posicionamento do seu cliente, ao que pesa essas graves acusações contra ele. Vamos assistir. Nós fomos procurados por familiares, do acusado, atualmente recolhido no presídio de Varginha, por conta de uma prisão em flagrante de um suposto crime sexual, do qual ele está sendo acusado e foi apontado como autor. A gente deixa de citar o nome, não somente para preservar ele, mas também a vítima, e até porque a própria legislação impõe essa necessidade de sigilo quanto aos dados do processo. Mas, de qualquer forma, ele nega peremptoriamente a acusação recebida e vê essa prisão como injusta e totalmente desnecessária. A defesa técnica, no momento, fica até impossibilitada de dar maiores detalhes sobre o fato, até porque a investigação ainda está em curso, ainda está em andamento, e nem mesmo o auto de corpo de delito, o exame clínico realizado na vítima, foi juntado ao processo. Daí porque a gente necessita aguardar a conclusão das investigações para que a gente possa se posicionar. A defesa faz a parte dela, Trabalha sempre dessa maneira. A defesa precisa de tempo para poder se munir de informações, e de contraprovas para apresentar isso à justiça. Então o discurso é basicamente esse mesmo. Ainda não tivemos acesso ao processo, ao laudo do exame de corpo de delito, o suspeito nega, É dessa maneira que a defesa trabalha e a gente respeita o trabalho do advogado que está ali para defender o cliente dele. O fato é que, para o advogado, então, ele negou, mas para a polícia, ele ficou quieto. Agradecer ao Denis também por prontamente já atualizar a informação, Eu perguntei aqui, eu queria saber o que esse suspeito alegou ao chegar no pronto-socorro. O Denis já tinha essa informação, disse que caiu. E aí seria muita coincidência, Sem querer entrar no mérito de julgar alguma coisa, mas seria muita coincidência o cara tá ali falando que caiu no mesmo momento em que tem uma outra pessoa do outro lado contando uma história contundente, repleta aí de detalhes, numa riqueza de detalhes, onde acusa aquela mesma pessoa de abuso. Ela conta da luta corporal, dos dois brigando ali, dela tentando se desvencilhar e, coincidentemente, o cara chega falando que caiu. Tudo isso, acredito eu, será levado em consideração numa futura investigação, não é, Denis? Com certeza, meu caro amigo Matheus Monteiro, e uma informação que acaba de nos chegar enquanto o advogado estava falando. O acusado acaba de participar de uma audiência de custódia e nesta audiência de custódia a prisão dele foi mantida, mesmo porque havia expectativa, evidentemente, da defesa que ele fosse liberado e que respondesse o processo inicialmente em liberdade. Mas não, a prisão dele foi mantida na audiência de custódia que foi realizada agora há pouco, terminou, inclusive o programa seu já estava no ar, nós já estávamos falando aqui em relação a este caso, mas nós recebemos aqui agora a informação de que a prisão dele foi mantida numa audiência de custódia que aconteceu de forma virtual, com o juiz da comarca aqui de Três Pontas, falando com ele aí direto no presídio da cidade de Varginha, onde ele está custodiado e deve ser transferido aqui para o presídio Rita de Cássia da Luz, aqui na cidade de Três Pontas, já no dia de amanhã, viu, Matheus? Finalmente eu recebo uma confirmação de uma prisão durante uma audiência de custódia num caso tão grave assim.
Recentemente, eu até questionei isso ontem aqui no Cidade Alerta, o quanto pessoas suspeitas de crimes graves têm sido colocadas na rua após a audiência de custódia, após chegar ao presídio. Dessa vez foi diferente. Deixa eu vir para cá, para 2, rapidamente. Dessa vez, ali em Três Pontas, foi diferente. Na audiência de custódia online, portanto, o Denis acaba de confirmar, esse homem, esse pedreiro de 48 anos, suspeito de abusar sexualmente da babá dos filhos, ele permanece preso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a justiça entendeu, né, o juiz entendeu naquele momento que as informações repassadas pela PM são suficientes para mantê-lo detido, até que a Polícia Civil entre no caso e comece a investigar. Então é mais um caso que nós vamos acompanhar de perto. Eu quero agradecer demais o Denis mais uma vez. O Denis, como eu não me canso de dizer aqui, tem um trabalho excepcional de jornalismo em Três Pontas e toda a região com a equipe positiva. Denis e o Silvano estão lá já há um bom tempo trazendo informação à população e eu tenho muito orgulho de que eles sejam nossos parceiros aqui na Rede Mais, principalmente comigo aqui no Cidade Alerta. Denis, um forte abraço a você, obrigado mais uma vez pela informação sempre precisa aqui com a gente da Rede Mais. Pois é, Matheus, agradeço de coração, você sabe da nossa amizade, do carinho que eu tenho por você, agradeço demais essas palavras e vamos continuar acompanhando esse caso aqui, porque, conforme você disse, o histórico desse boletim de ocorrência, ele é muito rico de detalhes do que teria acontecido na zona rural ontem aqui na cidade de Três Pontas e a gente vai acompanhar aí o inquérito policial sendo aberto pela Polícia Civil e, evidentemente, o desenrolar dessas investigações que vai ser feito aí pela competente equipe da Delegacia de Polícia Civil aqui de Três Pontas, comandada pelo delegado Dr. Gustavo. Um abraço para você, boa noite. Boa noite, Denis, muito obrigado. Não tenho dúvidas de que esse caso será esclarecido e solucionado.